Pessoal, neste vídeo nós vamos falar sobre os ataques que os Estados Unidos fizeram ontem a 3 bases nucleares iranianas. Os Estados Unidos destruíram essas 3 bases onde estava sendo feito o enriquecimento de urânio com o objetivo de construir uma bomba atômica que seria usada aí futuramente para destruição do Estado de Israel. Este é o sonho da ditadura iraniana. Mas os Estados Unidos foram lá e destruíram essas bases aí nucleares. Vou falar sobre isso e vou falar sobre a repercussão do After Day, né? Um dia depois do acontecido aí, nós vamos ver aí alguns países, quais foram os posicionamentos desses países. Eu vou falar inclusive do posicionamento que o Brasil tomou e você já deve imaginar mais ou menos qual o lado que o Brasil escolheu ficar. Estou falando do Brasil porque hoje nós temos aí um ex-presidiário cachaceiro no poder e ele, infelizmente, está representando o nosso país. Mas eu tenho certeza que não é a vontade da maioria dos brasileiros, e sim dessas pessoas maléficas que estão aí hoje representando o nosso país. Então nós tivemos ontem essa notícia aqui no G1, ó, Trump diz que Estados Unidos atacaram 3 instalações nucleares do Irã. E essa notícia saiu ontem às 19h54. Então, Trump anunciou aí que tinha sido destruídas essas bases nucleares. E aí hoje nós tivemos uma reunião no Conselho de Segurança da ONU, onde representantes dos países ali se reuniram para analisar este ocorrido aí, desse ataque dos Estados Unidos às bases nucleares. Então nós temos aqui a notícia de que no Conselho de Segurança da ONU, o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica diz que crateras são visíveis em Fordow, que foi uma das bases nucleares, tá, que foram atacadas e destruídas, principal instalação nuclear do Irã, indicando o uso dos Estados Unidos de bomba de penetração. Então, os Estados Unidos usaram uma arma que é chamada de bomba de penetração. Por quê? Porque essas bases nucleares do Irã, elas estavam muito bem protegidas. Elas estavam em áreas subterrâneas, inclusive estavam ali entre 70 e 90 metros de profundidade. Então era muito difícil uma arma qualquer para destruir essas bases nucleares. E eu vou mostrar para vocês agora aqui uma animação de como funciona essa bomba de perfuração. Dá uma olhada aqui nessa animação. Eu tirei o fundo musical, porque pode dar direitos autorais. Então, vamos assistir aqui sem o áudio mesmo. Mas olha só, o avião bombardeiro, ele lança essa bomba, ela cai ali e vai perfurando o solo. Ela perfura o solo até chegar próximo do alvo. E ali chegando já próximo do alvo, você vai ver que é acionado o dispositivo explosivo no interior dela. Olha lá. É acionado então o dispositivo e aí ela chega na parte onde está o alvo ali, né? Onde está o alvo ali, que é a usina de refino deste material, e ali então é explodido e é destruído tudo. Então foi isso que aconteceu. A grosso modo, porque eu não sou nenhum especialista nessa área, eu estou falando aqui, mostrando baseado nessa animação que está viralizando nas redes sociais para mostrar como que é o funcionamento dessa bomba de perfuração. E aí, então, nós tivemos lá a reunião no Conselho de Segurança da ONU e os países, então, se posicionaram. Vou trazer para vocês aqui primeiro. Eu vou trazer primeiro aqui o representante do Irã, que ele disse o seguinte, ó, ataques dos Estados Unidos devem ser condenados, diz o Irã ao chefe da ONU em carta. Então, é lógico que o Irã não ia apoiar essa destruição da sua arma que estava sendo desenvolvida aí há anos. Então é lógico que o Irã não ia apoiar, é lógico que ele ia condenar isso daí. Mas nós temos aqui outros países, como é o caso do Reino Unido, por exemplo. Embaixadora do Reino Unido na ONU reafirma que Irã e todos os lados devem voltar à mesa de negociações. O Irã não pode ter uma arma nuclear e o seu programa nuclear representa uma ameaça séria à paz mundial. Não só a paz lá de Israel, mas a paz mundial, porque isso daqui, um ataque a uma bomba nuclear a Israel, poderia inclusive muitos países entrarem nessa guerra e acabar aí resultando até numa terceira guerra mundial, que seria muito ruim para o mundo inteiro, né? Então, você vê aí o posicionamento da embaixadora aí do Reino Unido. Nós temos também o pessoal da China
E esses aí a gente sabe também o lado que eles estão, né? Embaixador da China na ONU condena ataques contra o Irã e o bombardeamento de instalações nucleares. As ações dos Estados Unidos violaram a soberania do Irã. Esse país é a China que está se manifestando, dizendo que os Estados Unidos violaram a soberania do Irã. Tinha que ter deixado lá o Irã fazer a bomba nuclear deles, né? É um golpe contra o regime de não proliferação nuclear. E o objetivo é justamente esse, dar um golpe na proliferação nuclear desses países malucos aí, que esses ayatolás aí, imagina eles podendo ter ali uma bomba nuclear. Isso é um perigo para a humanidade. Os caras não medem consequências, é como o bandido, né? O bandido não pode ter arma, a polícia pode ter. Por quê? Porque a polícia age com legalidade. Né? Em tese, a polícia ela é para agir com legalidade. O bandido não tem nada a perder. Então ele não tem responsabilidade nenhuma. É a mesma coisa do Irã ter uma arma nuclear. Eles não têm responsabilidade nenhuma, eles querem usar isso aí para o mal. Então não pode ter. E aí, vamos falar agora do posicionamento do nosso país, né? Nosso país escolheu o lado, né? Já escolheu o lado. Aqui, o Brasil fala, isso aqui na Veja, tá? Brasil fala em violação à soberania e condena com veemência ataques de Israel e Estados Unidos ao Irã. Vocês se lembram que teve 2 navios iranianos que atracaram aqui no Rio de Janeiro, acho que foi em 2023, e esses navios eram sancionados pelos Estados Unidos. Então, o Brasil está tomando um lado muito perigoso nessa história. Muito perigoso. E a imprensa está repercutindo isso daí, né? Esse posicionamento do Lula. Brasil condena ataque dos Estados Unidos e vê força dos BRICS. Está aqui na CNN. Força de BRICS. Quem tem força bélica nos BRICS é a Rússia, mais ou menos, e a China. Só que a Rússia está envolvida com a guerra lá com a Ucrânia. A China também está se mostrando não muito interessada em entrar nessa briga, pelo menos não entrar diretamente, porque sabe que do outro lado está os Estados Unidos. Então, não tem força de BRICS coisíssima nenhuma nisso daqui. Tá? Os BRICS não tem força. O Brasil, então, nem fala, né? Carta fora do baralho. Carta fora do baralho. Temos a repercussão aqui também, na Globo News, que diz o seguinte: o Brasil condena ataque dos Estados Unidos contra o Irã. Então, o Brasil, infelizmente representado por um descondenado, um corrupto, cachaceiro corrupto, ele tomou o lado do Irã. E isso aí não é nenhuma surpresa para ninguém, porque esse pessoal da extrema esquerda, todos eles são contra Israel e a favor, inclusive, de grupos terroristas como o Hamas, por exemplo. Quem não se lembra daquela foto do Geraldo Alckmin sentado ao lado de representantes de grupos terroristas, como o caso do Hezbollah, dos Houthis, do Hamas e tantos outros? É uma foto icônica, né? Uma foto icônica. Daqueles ali que estavam sentados junto com o Geraldo Alckmin, acho que só resta vivo o Geraldo Alckmin. Acho que só sobreviveu até agora o Geraldo Alckmin. Os demais todos já foram mandados para a terra do pé junto. Então, esse é o lado que o Brasil escolheu. E nós temos que lembrar aqui, pessoal, este vídeo aqui, do Lula, uma fala do Lula no dia 11 de março, pouco mais de 3 meses atrás. Olha só o que o Lula falava aqui. Isso que eu digo sempre, não adianta o Trump ficar gritando de lá, porque eu aprendi a não ter medo de cara feia. Fale manso comigo, fale com respeito comigo, que eu aprendi a respeitar as pessoas e quero ser respeitado. Isso que eu digo sempre. O Lula tá brabo, né? Fale manso comigo, Trump, para que você seja respeitado, que eu gosto de ser respeitado, né? Será que o Lula ainda continua com essa mesma bravata dele aí, pro Trump falar manso? Vai lá agora, Lula, fala pro Trump falar manso com você. Eu vou falar, viu? O nosso país passando uma vergonha atrás da outra, e o pior não é isso, o pior não é nem passar vergonha, o pior é a gente ver o país num caminho perigoso, como é o de tomar lado de pessoas que, do outro lado, só tem grupos terroristas, né? Países como o Irã, que é financiador desses grupos terroristas todos aí. Então, é lamentável a gente ver o que está acontecendo com o nosso país. E nós temos aqui, essa notícia é de agora há pouco, né, que diz o seguinte: ataque de Trump no Irã faz oposição falar em impeachment. Então, o que acontece? Os democratas, o Partido Democrata lá nos Estados Unidos, já está querendo pedir o impeachment do Trump por conta desse ataque. A esquerda não perde oportunidade. Eles não perdem oportunidade. Se fosse a direita que estivesse pedindo impeachment,
de alguém da esquerda, já ia falar que era um ato antidemocrático, que era contra a democracia. Mas a esquerda está liberado porque eles podem tudo, né? Isso aqui é tudo em defesa da democracia, porque o Trump é antidemocrático. E aí nós temos uma notícia também de agora à tarde, que diz o seguinte, que Israel afirma ter atingido depósito de mísseis no centro do Irã. Israel teria atacado um local lá onde é fabricado esses mísseis, esses milhares de mísseis que o Irã fica enviando aí para esses grupos terroristas para mandar contra Israel. Hamas, Hezbollah, todos eles utilizam esses mísseis fabricados pelo Irã. E Israel descobriu, então, onde estava essa fábrica de mísseis aí e atacou e destruiu, então, essa fábrica de mísseis. Então, agora vai diminuir os ataques contra Israel, com certeza. Então é isso, pessoal. É só para mostrar para vocês aí que o nosso país vem cada dia mais se afundando na lama, chafurdando na lama junto com essas pessoas aí que não são nada recomendáveis à companhia delas, que é o caso desse pessoal do Irã e desses grupos terroristas todos aí. Infelizmente, o Brasil está alinhado com essa gente. E do outro lado, nós temos aí a maior democracia do mundo, juntamente com Israel, que naquela área ali do Oriente Médio é o único país que realmente é democrático, que aceita qualquer credo, qualquer opção sexual, inclusive, né? Esse pessoal aqui da esquerda que vive defendendo o Irã, se eles fossem lá no Irã defender o que eles defendem aqui, certamente seriam enforcados. Se eles forem em Israel, eles teriam todo o direito de defender o que eles quiserem. Para vocês terem uma ideia da hipocrisia dessa turma. Então é isso, pessoal. Peço a vocês que observem. Se vocês estão inscritos, se não tiver, clique aí no botão inscrever, se inscreva aí, ative o sininho das notificações para que vocês também sejam notificados sobre novos vídeos que eu poste aqui no canal. E também deixe seu like e faça aí os seus comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.